temos aqui o ministro da Defesa Nacional, o Cristóvão Chume, a afirmar que não há alastramento de terrorismo do conflito armado no país. Não sei, doutor Júlio, não sei se o ministro vai ao encontro do que estava aí a dizer, mais ou menos, fazendo esses pronunciamentos. Diríamos que o ministro foi infeliz a fazer essa abordagem diante da realidade que nós estamos a assistir na província de Nampula, por exemplo. Bom, nós estamos a falar a mesma coisa. Eu estou a falar, nem sabia que ele tinha falado isso. Eu estou a falar o que é, qual é o significado, qual é a diferença entre expansão e alastramento. Portanto, que é diferente. Quando Sua Excelência, Ministro da Defesa, diz não há alastramento, é o que eu estou a dizer também, que não há alastramento. O que está a acontecer, aquilo que muitos casos aqui está sendo colocado, estão relacionados com a questão de recrutamento. Que recrutam ali, recrutam acolá, etc. Né? Mas, doutor Mabote, me parece que quer reagir a este fenómeno, mas mesmo diante da realidade da província de Nampula. Sim, é assim. O que nós temos que perceber aqui temos que classificar as narrativas. Certo. Há narrativa para o consumo interno e para o consumo público. Certo. Não é? Então, nós temos que colocar diferença nisso. Eu vou dar só um exemplo. Em 1984, perfeito. 84, em janeiro de 84, o presidente Samora Machel, eu exemplo só a dar, reunimos aqui no clube militar. Certo. Ele disse assim, quando estava a preparar o acordo de 16 de março de 84, com os sul-africanos. Com os sul-africanos, acordo de Incomat. Estava em acordo de Incomat. Exatamente, 16 de março. Então, ele diz assim, sabe, há um discurso para o público, mas há um discurso que quero fazer para vocês. Ele, quando fazia comício, dizia os boers que venham, entram vivos, vão sair mortos. Nos comícios falava isso. Mas nessa reunião, ele disse, olha, o governo dos boers tem capacidade de, dentro de 24 horas, desmontar o governo de Moçambique, de Angola, de Botsuana, não sei se está a ver, da Tanzânia, todos esses em 24 horas. Ele falou, diante de nós, reconhecendo isto. Mas quando saía para fora, ele encorajava as pessoas. Não podia dizer que, vamos ser vencidos. Não podia falar isso. Certo. Então estamos diante de um ministro que também está vendendo... Podemos estar dentro disto, eu estou a assumir, porque eu não estou a entrar no pensamento dele. Certo. Podemos estar dentro disso para ele encorajar ou os militares, não é? Ou a própria população. O que eu quero dizer é que... Mas fazendo uma análise, Dr. Mabote, diante desta situação que estamos a presenciar diariamente na província de Cabo Delgado e na província de Nampula, diríamos que... Vamos ser mais pragmáticos. É que se não reconhecermos que há alastramento, não é? Até pode não haver, mas se não reconhecermos isso, vamos... Seja qual for o termo. Vamos desprevenir as populações. Vamos desprevenir as populações. Vamos dizer, não há alastramento, podemos estar sossegados. Aliás, até porque o início do terrorismo também não se assumia, né? Exatamente, não se assumia. Já faz 5 anos, completou 5 anos hoje. Hoje, o primeiro ataque foi a 5 de outubro. A 5 de outubro de 2017. Certo. Então, se não dissermos esse discurso de que não há alastramento de terrorismo, isso vai desprevenir as populações. Dizem que não há alastramento, vamos estar sossegados. Não é? O sinal de alerta é muito importante. Neste caso, até pode não haver, mas nós temos que manter as populações prevenidas. Certo. Nesse sentido que eu digo. E chamar a todo mundo à vigilância. Exatamente. A qualquer momento. Dizem que não, aqui não há problema. Em alerta. Certo. Até porque estamos aí diante de uma situação de milhares de deslocados nesses distritos de Herat e Memba. Não seria por acaso? Ou tem alguma coisa a dizer, Dr. Júlio? Não, mas eu já disse e continuo a dizer, afirmando, não é? O problema dos termos que a gente usa. Perfeito, acima de tudo. E eu tenho muito... não sou muito tecnicista, mas eu gosto de dizer as coisas como elas se designam. Perfeito. Portanto, pelo facto de estar a recrutar pessoas, não significa alastramento. Ok? Está certo. Agora, se houvesse alastramento,
nós não estaríamos sentados aqui. Nós não estaríamos aqui. O país estaria ocupado. Lembram-se que já houve aqui informações públicas, não são coisas que a gente está a inventar. Nos últimos anos, depois do Acordo Geral de Paz, o país nunca adquiriu mais equipamento militar. Nós não tínhamos nada, ou não temos nada. Certo. Entretanto, havendo, e os outros vieram provavelmente preparados para tal. Certo. Se houvesse isso que está-se a dizer aqui, nós não estaríamos com a tranquilidade relativa que nós estamos a viver no país. A questão da teoria de probabilidade é uma ciência muito interessante. Certo. O país conta com 10 províncias, mais a província, mais a cidade de Maputo. Praticamente são 11. Se olharmos a questão de 2 províncias ou 3 em relação ao universo, o que isto é? E não são todas as províncias. Aliás, não é na sua totalidade naquela província. São alguns distritos. Certo. O país Diga-se conta até inferiores. agora com mais de 150 e tal distritos. E a província de Nampula tem por aí 27. Exatamente. Então são 64 agora. Distritos. Ok? Entretanto, em termos de cálculo, é como se nós pegássemos um balde de água e irmos deitar no Oceano Índico. Mas o que não esse... se sente. Mas há um pormenor. Há um esta pormenor. nota Há um pormenor não seria aí. preocupante porque tem pessoas lá a perder, por exemplo. Há um pormenor. Há um Certo. pormenor, desculpe. Certo. É assim. Na teoria daquilo que o doutor está a dizer, Certo. que não, são alguns distritos, portanto isso não pode. É assim. É que não me deixou terminar. Quando o meu dedinho, este aqui, está a doer, é todo o meu corpo que não dói. É motivo para E logo não dormir. podemos inferiorizar o facto de ser o próprio dedo. Não inferior. pode, não se pode. Está no meu corpo. Eu não durmo toda noite, mas o que se passa? Este dedinho está a doer. Sob o risco de todos eles estarem também amanhã a doer. Exatamente. Então, nós não podemos dizer que, pelo facto do terrorismo afetar alguns distritos apenas, não é motivo para nos inquietar. Mas, doutor, já agora vou ao doutor Júlio. Não seria concordo, eu. um motivo de alerta o facto de só serem alguns distritos numa altura em que espera-se que os mesmos venham catapultar o desenvolvimento econômico do país, mais ou menos por aí? Mas eu queria só pegar o que o doutor... Tenha bondade, doutor, tenha Meu bondade. vizinho. Braço direito. Exatamente. O doutor Mabote falou muito bem, só que ele termina mal. Se está a Deixa-me doer curar. dedo, não pode dizer que os dedos estão a doer. É o Mas dedo. dorme, mas Não, dorme. Calma. Se eu perguntar se É o dorme, de- apanha sono. É o dedo que está a doer. É dedo. Não pode generalizar. E não Os pode dois dedos- dramatizar, né? Não. É o dedo. Mas apanha sono, dorme. Pode não apanhar, pode apanhar sono, mas é dedo, não são dedos. Aí está o problema. Certo. É meu dedo que está a doer, mas eu não posso dizer os dedos estão a doer. Está errado. Por isso que eu estou a presumir, é a minha presunção pessoal, que há pouco o doutor Gonçalves estava a sugerir, não é? Para ver se pode encontrar os representantes deles para dialogar. Foi ele quem disse. Certo. Por quê? Se é o dedinho que está a doer apenas. Por quê? E daí? Ele está à espera, não é? Que o dedinho afeta todo o corpo, é quando vai sentar para dialogar. Até porque bem Mas antes do dedinho começar a doer, já haviam indícios de que a mesma poderia doer a qualquer Exatamente. momento. Então, nós temos que dialogar antes que esta infecção atinja todo o corpo. Doutor Gonçalves, Sim, acho que vamos tem alguma dialogar. coisa, senão vai parecer imparcialidade. Aliás, parcialidade. Tem alguma coisa a acrescentar? Sim. Certo. Mas como ele é mais velho, eu dou mais... Não. mais não. eh, A ideia mais de pensamento a Para dele mim, não mais se velho é ele. Para mim, mais velho é ele mesmo. Então, certo. só queria dizer Tenha bondade, doutor. só quero dizer o seguinte, se eu estou a dizer que há necessidades de unirmos os esforços, quer na frente militar, na frente ideológica e no diálogo, estou a valorizar
esses 5, 2 distritos, 10 distritos. É uma forma de valorizar. Se eu tivesse uma concepção de que aquilo não é nada, eu não estaria a dar esses todos os mecanismos, essas fórmulas todas, para como encontrarmos o sossego naquelas províncias, naqueles distritos. Só que o país não pode parar por causa daquilo. É mais ou menos por aí. Me parece que não podia estar a parar. Ok. Até que se prove que tem que parar porque há uma situação ali. Pronto, Agora, doutor Mabota, está esclarecido. aquilo- O país não pode parar por causa que de... Não, Aquilo- é que essa guerra, Cabo Delgado, se estivesse a ocorrer com mais frequência no centro do país, não é? O país estaria partido. Que nem aquelas incursões da Renamo, Sim, sim. da junta militar, por exemplo. Como está no extremo lá em Cabo Delgado. Nós viajamos, andamos de carro, mas bom, não precisamos chegar lá. Na Parece que altura, quando era Gorongosa, Muxungue, isso preocupava-nos. Por isso que fomos ter com a Arnam. e chegou-se a esse processo do Sim, sim, acordo de porque 6 de estamos muito- agosto, por sim. exemplo. Agora que é lá, no fundo, lá, ninguém chega lá, é com Mas não eles. chega a ser preocupado por saber que também é uma província que vai catapultar o desenvolvimento econômico do É que país. andamos. Olha, para você chegar sair daqui até Maputo a Cabo Delgado, há muitos que não fazem isso. Parece que é algo Províncias esquecidas. insignificante, sim. Mas se isso estivesse a ocorrer no centro do país, o país ficava partido. Tá certo, tá certo. Seríamos obrigados a encontrar formas de acabarmos com aquela guerra. Mas tudo bem. não estou a rogar que isso seja. Não, tudo Estou a dizer que nós precisamos dar a devida importância que demos também quando a guerra estava no centro. certo. Sim.